Ok. Então, estamos aqui em mais uma reunião e hoje vai começar a nova etapa do grupo que é em modalidade de seminário. Eu demorei um pouquinho de tempo de decidir qual é o modelo de seminário que eu vou seguir, porque eu estava pensando se isso iria se parecer mais com uma aula, qualquer tipo, ou se eu iria tentar fazer o mesmo processo que a gente já fazia anteriormente, só que num processo mais conciso para dinamizar o tempo. Eu optei mais pela segunda opção. Então, todos os comentários que eu iria fazer ao longo da leitura, eu já fiz de antemão nesse documento. Então, qualquer um que tiver interesse de saber, como o Moisés já deu uma olhada, basta ler antes da apresentação que já pode formular algumas perguntas acerca da minha exposição. Eu não consegui terminar a apresentação por completo ontem, então eu mandei o que eu tinha terminado, que é o parágrafo nono. Mas, pelo que eu vi, deu para fazer um seminário do parágrafo nono e do parágrafo décimo. Eu acho que deve ser o suficiente, dado o ritmo. Acho que deve preencher algo de 5 páginas do texto. A gente estava lendo geralmente 3, então acho que é um bom avanço. Então, depois dessa introdução, eu vou começar. Então, quando vocês abrirem o documento nos seus respectivos computadores, vai ter essas observações iniciais, que vai informar que a tabela usa uma convenção em que os quadros brancos são os quadros que têm a passagem do texto que nós estamos lendo, e as passagens em cima são os meus comentários, as passagens imediatamente anteriores ao acima. E caso, para não ficar fazendo com que vocês fiquem alternando entre documentos, eu já coloquei a passagem completa em cima para que você não precise sair do documento. Então, a gente poderia fazer esse seminário de duas formas. A gente lê a passagem do Frege, depois lê o meu comentário, ou a gente só lê o meu comentário. Qual é a opção que vocês acham mais interessante? Acho que ler as duas partes seria interessante. Ok, então. Espero que dê tempo. São 5 páginas. Acho que deve dar tempo. Vamos lá. Parágrafo nono. Suponhamos que a circunstância. Alan, Oi. as passagens que você colocou aí juntas correspondem a todo o texto ou você selecionou passagens específicas do texto? As passagens por completo são integrais do trecho que eu escolhi para comentar hoje. Então, são o parágrafo nono e o parágrafo décimo completo, com exceção das notas de rodapé do próprio Frege e do acoforado. Tá, ok, entendi. E essa informação tem aqui no cabeçalho, caso vocês forem ler posteriormente. O parágrafo foi reproduzido integralmente, com exceção das notas de Frege e de acoforado. É porque eu pensei que você estava se referindo aos parágrafos que você tem escolhido reproduzir, e não o texto. Mas você estava falando da estrutura do texto, que é dividido em parágrafos, né? Exatamente. É verdade. Não é muito óbvio não mesmo. Devia ter pensado nisso. Praticamente um texto de direito, né? Que tem os parágrafos que são enumerados, só que eles são compostos de vários parágrafos. Então, vamos começar. Parágrafo nono. Suponhamos que a circunstância de ser um hidrogênio mais leve que o dióxido de carbono possa ser expressa em nossa linguagem formular. Podemos então substituir o símbolo do hidrogênio pelo símbolo do oxigênio ou pelo do nitrogênio. Assim fazendo, o sentido de tal modo se altera que o oxigênio e o nitrogênio entram na mesma relação em que antes estava hidrogênio. Ao pensar uma expressão como variável, do modo acima indicado, ela pode ser decomposta, de um lado, em um componente estável, que representa a totalidade das relações, e de outro, em um sinal que pode ser considerado como substituível por outros sinais, e que representa o objeto presente nesta relação.
O primeiro componente denomino de função e o segundo de seu argumento. Tal distinção nada tem a ver com conteúdo conceitual. Pelo contrário, ela é apenas uma questão de ponto de vista. Embora, de acordo com a concepção anterior, hidrogênio fosse argumento e ser mais leve que o dióxido de carbono fosse a função, poderíamos também conceber o mesmo conteúdo conceitual de modo que dióxido de carbono seria o argumento e ser mais pesado que o hidrogênio seria a função. Neste caso, precisaríamos apenas considerar dióxido de carbono como substituível por outras ideias, como ácido clorídrico ou amônia. Aí ele dá 2 exemplos. Primeiro, a circunstância de que o dióxido de carbono é mais pesado que o hidrogênio. E segundo, a circunstância de que o dióxido de carbono é mais pesado que o oxigênio. São a mesma função com diferentes argumentos, caso se considere hidrogênio e oxigênio como argumentos. Por outro lado, são funções diferentes de mesmo argumento, caso se considere dióxido de carbono como argumento. Então, o que eu enfatizei? Bom, nessa passagem, o Frege pede para o leitor considerar um determinado conteúdo específico possa ser expresso em sua constografia, a saber, a circunstância de ser o hidrogênio mais leve que o dióxido de carbono. Ele afirma que podemos substituir o hidrogênio nesse conteúdo por outro símbolo de composto químico. Assim sendo, o leitor, ao conceber isso, faz uma distinção entre uma parte do conteúdo que pode ser substituída por outros símbolos, que ele denominou argumento, e outra parte estável, que ele denominou de função. É importante frisar a seguinte passagem do texto. Tal distinção nada tem a ver com conteúdo conceitual. Pelo contrário, ela é apenas uma questão de ponto de vista. Ou seja, a maneira que é feita essa divisão é de incumbência do utilizador da linguagem. Na minha opinião, esses são conceitos interessantes porque ele não obriga o leitor a se comprometer ontologicamente a uma distinção de entidades impostas pela linguagem formular. O problema de que a linguagem nos obriga a se comprometer com determinada metafísica é um tema que tem suas origens no filósofo alemão Trendelenburg e contemporaneamente tem sido tratada por Pantheon. Eu vou fazer essa pergunta depois desse parágrafo, porque eu não sei como está sendo o processo. Então, vocês acham que esse comentário foi elucidativo a respeito do parágrafo anterior? Sim, eu acho que sim. Eu achei, velho, bem. Porque você quis enfatizar que ele usou o argumento como uma função de comparação, no caso, não foi? Tipo, ele não quis definir ontologicamente o que é um hidrogênio, o que é um nitrogênio, mas que, dado o peso desse, você pode colocar um em função do outro. Eu acho que o ponto que você focou que é um ponto justamente para reforçar a questão da como a linguagem que ele dá é sintética, puramente sintética, né? É a minha interpretação a esse texto, cara. E eu acho que é o maior valor que ele tem. Eu gosto, é a obra que eu mais gosto do Frege, é a Confortografia por causa desse aspecto, desse conceito de função que ele dá. Okay. Sim, essa parte eu não fazia ideia de que ele colocava essa posição do... Uma coisa que me deu na cabeça quando nessa parte você fica a caráter do sujeito que está utilizando a linguagem, o ponto de vista dele, mas eu acho que não tem muito a ver, mas me deu na cabeça
variação da subjetividade. Mas como isso entraria aí, eu não sei explorar. Tem como você repetir um pouco de novo? Eu pensei na variação da subjetividade, quando, como o Frei coloca, sendo uma questão de ponto de vista a linguagem, eu entendo, claro, assim, acho que do ponto de vista mesmo que ele quis colocar, acho que a interpretação que você deu é a interpretação também que eu consigo enxergar, que é tipo esse caráter sintático da língua, da linguagem dele, da conceitografia. Mas me veio na cabeça essa questão da variação da subjetividade, mas eu acho que não vai estar o caso no que diz respeito à proposta do Freire. Mas enfim, Então, me veio na cabeça só. Claro que eu estou fazendo algo que eu não deveria fazer, mas só porque você falou uma coisa interessante. A minha interpretação da constografia, ela é muito carregada desse aspecto. Eu realmente acho que o Frege, quando ele está concebendo a constografia, ele está fazendo uma distinção entre conteúdos subjetivos, que podem ser os mais diversos possíveis, mas que, além disso, apesar dessa liberdade toda da subjetividade, eles se estruturam objetivamente. E por isso que ele deixa muito solto. Aí vem aquela frase que eu já disse na reunião passada. Tem gente que interpreta o Frege da constografia como um psicologista semântico. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para ele, significados ou entidades que se correspondem com significados, eles são psicológicos. E essa interpretação eu concordo plenamente. E isso me justifica o porquê que ele fala tanto de juízo. O Alan, Opa. ontem, eu não sei se o Emerson já tinha entrado na sala. Ontem, em leitura 3, teve um momento que o professor Matheus falou uma coisa interessante, eu peguei até de relance e dei uma notada, que foi assim, ele estava dando uma caracterizada do Edmundo, né? Do Edmundo Husserl. Aí ele falando que o Frege chegou leu um trabalho do Husserl e deu uma descascada, né? Comentou, e o Husserl pegou de bom grado, disse, não, realmente concordo com você e tal. Aí agora, depois que o Oswaldo chamou a atenção para esse aspecto da subjetividade, você falou da questão desse aspecto psicologizante, aí eu estou aqui só tentando ligar aqui alguns pontos, certo? Para me ajudar no entendimento aí, né, do aspecto da fenomenologia, não sei até que ponto. Mas estou gostando, mas gostei do seu comentário, tá bacana, viu? Não, mas perfeito isso. Gostei do movimento, gostei que você tentou mostrar o movimento. Estou falando isso porque eu ainda estou sedimentando, né? Não tenho segurança para chegar e... Mas já estou tentando articular o que eu estou lendo e escutando num canto, em outro. Não, mas esse assim, comentário... Emerson, fala aí, Emerson. O que Carlos falou, tipo, eu até pensei em falar, mas eu achei que ia fugir do assunto, mas no que Oswaldo, após o seu comentário aí, você ter lido, Oswaldo ter falado sobre essa perspectiva e você reforçar essa sua explicação, o que me veio à cabeça assim foi o que a aula de ontem mesmo, que o professor Matheus tinha falado sobre isso. Eu não liguei o microfone e comentei sobre porque eu achei que eu estaria fugindo um pouco do assunto. Mas como o Carlos falou sobre isso, realmente me veio à cabeça muito aquilo que esse aspecto mais psicológico, subjetivo e tudo mais, mas que com objetividade, que o Matheus também ontem falou sobre essa questão fenomenológica da consciência intencional e tudo mais. Me veio assim, me lembrou muito um pouco essa fenomenologia, a explicação ontem do Matheus. Não tem problema nenhum, não. Alan, e esse negócio dele introduzir na linguagem uma ideia de função
Tá ligado? Isso é muito objetivo, porque poupa tempo de você, como ele falou lá, de você entrar no caráter mais ontológico, né? Porque você pode usar uma frase em função de outra, como ele fez, por exemplo, o hidrogênio é mais leve que o oxigênio, o hidrogênio é mais leve do que o nitrogênio. Isso dá uma objetividade muito grande, porque ele parte de função, ele transforma o argumento em uma função. E sobre ali mais um pouquinho, tem uma parte que ele está falando ali que eu achei interessante. Na parte que ele fala o hidrogênio, aqui é apenas uma questão, embora de acordo, o hidrogênio fosse o argumento e ser mais leve que o dióxido de carbono fosse a função, poderíamos também conceber o mesmo conteúdo conceitual, de modo que dióxido de carbono seria o argumento e ser mais leve e ser mais pesado, na verdade, ser mais pesado que o hidrogênio. Então, do mesmo modo, seria uma função, porque o que ele está colocando em função aí é o peso dos elementos. Ele transforma a linguagem num artifício objetivo, né? Foi isso que eu entendi. Ele transforma a linguagem num artifício objetivo. Eu não sei, Expedito. Eu tendo a achar que as suas interpretações, ela tende a pegar coisas externas e transportar para dentro do texto do que propriamente entender o que o texto está dizendo para aquele termo. A única coisa que o Frege atribui ao termo função e ao termo argumento é que a função é uma parte de um pensamento em que ela é estável, enquanto a outra parte que você separou dela, ela pode ser substituída. Então, a função seria essa parte estável e o argumento seria esse elemento que você poderia ser substituído no pensamento. Estou chamando de pensamento que é mais fácil. Que é o que ele chama de conteúdo conceitual, que é esse conteúdo que é passível de julgamento. Aí ele pega como exemplo esse. Então, ele mostra que você poderia ter pegado o hidrogênio e interpretado como se nesse todo o hidrogênio é a parte que pode ser substituída, ou se nesse todo ele redivide e fala que na verdade o dióxido de oxigênio, ou dióxido de carbono, desculpa. Então o que ele está chamando de função, pelo menos nessa parte, é como você divide um determinado pensamento em parte estável, ou seja, permanente, que não é alterada, e parte alterável. E o que eu estou chamando de objetivo nisso aí é ele poder trocar a parte que substitui por qualquer outra e a função valer. Não, mas a pergunta seria, por que isso seria objetivo? Porque percebe seria... que você está trazendo o seu conhecimento, que funções são objetivas internamente ao texto, ele não te disse nenhum argumento porque uma função seria objetiva. Então, porque eu não preciso descrever o hidrogênio, não preciso descrever o dióxido de carbono, basta eu substituir na mesma função. Porque esses elementos são variáveis. E isso em um texto é muito objetivo. É o que eu estou dizendo. Eu tenho um entendimento muito peculiar de objetivo, que não fica tão claro para mim o porquê isso seria objetivo. Em contraste de porque isso também não seria subjetivo. Por exemplo, eu posso substituir hidrogênio por Emília. Pelo quê? Por Emília? Posso substituir hidrogênio por Emília? Olha, ao meu ver, ele comentou justamente hidrogênio e dióxido de carbono porque ele tem um conhecimento por trás disso. Ele sabe que o hidrogênio é mais leve. Se ele pode substituir por Emília, eu não sei. Agora, o que eu sei é que pelo menos o que demonstra para mim é que ele tem conhecimento do que o hidrogênio é mais leve que o dióxido de carbono.
E quando ele faz a substituição de elemento, né, de um outro elemento químico, ele também faz essa comparação com outro elemento que ele tem certeza que é mais pesado ou mais leve. Agora, se Aí, ele pode substituir, aí, novamente, isso só evidencia o como você está transportando o conhecimento que você tem fora no texto para dentro do texto. Pelo que ele forneceu até agora, não existe nenhuma restrição dessa substituição. Então, poderia ser Emília, poderia ser cadeira, poderia ser qualquer outro termo. Ele não colocou uma regra que restringe essa substituição. Você, com seu conhecimento de química, você que está delimitando as regras que ele está impondo e restringindo mais ainda para ela se tornar objetiva. agora entendi perfeitamente. Porque ele deu esse exemplo. É muito intuitivo para mim, por exemplo. Vou falar do meu ponto de vista, sabe? É muito intuitivo para mim quando você fala essa frase que ele pegou aí, comparando o hidrogênio com o dióxido de carbono, é muito intuitivo para mim entender que ele sabe que o hidrogênio é mais leve. Não, eu não estou dizendo que ele não saiba. Isso, eu concordo com você que ele saiba. Mas a partir do momento que você toma como pressuposto de por ele saber, ele já está impondo uma regra adicional de dizer o seguinte: olha, toda vez que você olhar uma frase desse tipo, você só pode substituir por compostos químicos, é porque você está fazendo com que isso afete o seu entendimento do próprio texto. Perfeito. Por exemplo, eu sei que ele fala alemão. Eu sei uma de coisa sobre a vida do Frege. Tá bom, não tantas coisas. Então, eu sei que ele estudou integral, derivada, e esse conceito de função parece se semelhar muito com integral e derivada. Mas me forneceria um conhecimento mais aprofundado acerca de como ele está definindo se eu interpretasse isso por meio das coisas que eu sei que vale para integral e derivada, mas que eu ainda não sei se vale para o texto. Talvez eu tenha sido muito prolixo. Tipo, eu sei que eu tenho conhecimento de integral, de função e de derivada. Seria válido eu transportar esse conhecimento que eu tenho, que ele tem a respeito também, e dizer que o texto dele está querendo dizer aquilo que está nos textos de integral, derivada e limites? Não, eu entendi seu ponto. Quando você disse que ele poderia substituir por qualquer coisa, o que você está me dizendo é eu não trazer a interpretação de que ele sabe que o hidrogênio é mais leve e entender que isso daí tem valor semântico apenas. É isso mesmo. Porque aqui não está entrando em consideração ainda a verdade da afirmação, ou que ela é um fato ou não. É simplesmente você pega um conteúdo que você pensa qualquer, e pode ser o mais esdrúxulo do mundo. Eu vou dar um exemplo aqui esdrúxulo daqui a pouco, para mostrar como essa linguagem se articula, porque ele está estabelecendo somente uma linguagem por enquanto. E aí ele está definindo, olha, dentro desse complexo que você tem, a parte que você pode substituir eu chamo de argumento, e a parte que se mantém estável eu chamo de função. Para qualquer tipo de pensamento que você tiver. Entendi. Pensamento que seja passível de se fazer um juízo, só para deixar claro. Tá. Vamos ver então. Tá, vou ler aqui. Considere-se agora um outro exemplo. Tome-se a circunstância de que o centro de massa do sistema solar não tem aceleração, no caso de que só forças internas atuem sobre o sistema solar. Aqui, sistema solar ocorre duas vezes. Assim posto, isto pode ser considerado de várias maneiras como uma função do argumento sistema solar. Com efeito, podemos pensar sistema solar como substituível por outros argumentos, na primeira ou na segunda ou em ambas as ocorrências. No último caso, porém, sendo ambas as ocorrências de sistema solar substituídas pela mesma coisa, no último caso, porém, sendo ambas as ocorrências de sistema solar substituídas pela mesma coisa.
Essas três funções são totalmente distintas. A proposição que Catão, Matão, Catão mostra a mesma coisa. Se pensarmos Catão como substituível na primeira ocorrência, então matar Catão é a função. Se pensarmos Catão como substituível na segunda ocorrência, então ser morto por Catão é a função. E se pensarmos finalmente Catão como substituível em ambas as ocorrências, então matar a si próprio é a função. E aí nessa passagem eu comento. Frege usa outro exemplo para estabelecer os detalhes da distinção entre argumento e função. Se um determinado conteúdo tem termos que ocorrem em mais de um lugar no conteúdo, a depender de quais ocorrências o leitor escolha para serem substituíveis, teremos funções distintas correspondentes a cada escolha. Então, você tem um composto de termos de um pensamento. A depender de qual desses termos você escolha para ser substituível, você vai ter funções diferentes para cada escolha de termo que você escolher como substituível. Expressemos agora, de forma geral, a questão. Se em uma expressão cujo conteúdo não precisa ser acerível, um sinal simples ou composto ocorre em um ou mais lugares, e se o pensarmos como substituível por outro sinal, mas sempre substituível pela mesma expressão em todos ou em algum desses lugares, então chamamos de função a parte invariante da expressão e chamamos de argumento a parte substituível. Acima, digo eu, Frege enuncia a definição de argumento e função. Já que algo pode ocorrer como argumento e ao mesmo tempo também pode ocorrer em alguns lugares da função onde ele não é tomado como substituível, então distinguimos em uma função os lugares de argumentos de todos os demais lugares. Aí eu informo. Esse período enuncia a necessidade de indicar as ocorrências de um sinal onde pode ser substituído. Ou seja, os lugares em que um sinal é argumento. Talvez não esteja muito claro até aqui, porque a gente não tem um exemplo para ficar brincando. Esse exemplo vai aparecer posteriormente. Aqui, deve-se atentar contra uma ilusão facilmente ocasionada pelo uso da linguagem corrente. Se compararmos as duas proposições, o número 20 é representável pela soma de 4 quadrados e todo número inteiro positivo é representável pela soma de 4 quadrados, então parece possível considerar como uma função ser representável pela soma de 4 quadrados, como uma função cujo argumento é, em um caso, o número 20 e em outro, todo número inteiro positivo. O erro dessa concepção é reconhecido ao se observar que o número 20 e todo número inteiro positivo não são conceitos de mesma ordem. O que se pode atribuir ao número 20 não se pode, no mesmo sentido, a todo número inteiro positivo. Embora haja circunstâncias em que se possa atribuir a todo número inteiro positivo. A expressão todo número inteiro positivo, por si mesma, não propicia, diferentemente da expressão número 20, uma ideia independente. Pelo contrário, ela só adquire um sentido no contexto de uma proposição. E aqui eu comento. Esse pequeno trecho pode ser interpretado como contendo uma demonstração ou exemplificação de muitas das contribuições de Frege para o debate filosófico. Frege chama a atenção para uma ilusão ocasionada pelo uso da linguagem.
remete ao debate que a linguagem leva os seus usuários a desenvolver uma determinada metafísica. Para evitar equívocos, é necessário fazer uma análise da linguagem e identificar quais são as regras que cada um desses sinais obedecem. O que se pode atribuir ao número 20 não se pode atribuir no mesmo sentido a todo número inteiro positivo. Ou seja, os predicados que poderiam ser associados ao número 20, ocasionando uma sentença que é o fato ou não, não são aplicáveis a todo número inteiro positivo. Essa distinção entre os dois sinais é justificada por não serem conceitos de mesma ordem. A expressão mesma ordem é importante para a lógica contemporânea. E, por fim, Frege diz algo que seria chamado posteriormente de princípio do contexto. Uma ideia só adquire um sentido no contexto de uma proposição. Ou seja, um determinado sinal tem um sentido dependente da função que ele exerce em uma sentença. Como o Nil mostrou, o numeral 10 vai ter sentidos distintos a depender se ele é usado como sujeito, adjetivo ou complemento nominal. Lá naquele exemplo do texto que ele fala sobre o Dexas do grego, que os gregos tinham dificuldades de entender acerca dos números por conta desses diferentes significados que ele tem a depender da posição na frase. E aí o Frege continua. Para nós, é irrelevante o fato de existir diversas maneiras pelas quais o mesmo conteúdo conceitual pode ser considerado como uma função deste ou daquele argumento, contanto que a função e argumento sejam plenamente determinados. Mas, caso o argumento for indeterminado, como no juízo, podemos tomar como argumento de ser representável pela soma de quadros quadrados um número inteiro positivo qualquer, pois a proposição que disso resulta sempre será verdadeira. Então, a distinção entre função e argumento adquire um conteúdo ou um significado conteudístico. Pelo contrário, pode-se dar também que o argumento seja determinado, mas a função seja indeterminada. Em ambos os casos, através da oposição entre o determinado e o indeterminado, ou entre o mais ou menos determinado, o todo se decompõe em função e argumento, segundo o seu conteúdo, e não segundo o modo de concebê-lo. Ou seja, Frege ratifica a arbitrariedade de estabelecer funções e argumentos em um conteúdo conceitual. Logo após, Frege introduz o que comumente se chama de variável, a saber, a circunstância que o argumento ou e função de um conteúdo conceitual é indeterminado. Então, na linguagem formular de Frege, a classificação é argumento determinado, argumento indeterminado, função determinada e função indeterminada. Então, aqueles xizinhos da vida que a gente utiliza para falar sobre predicados, como X é verde, lá na lógica de Mortari, para o Frege, aquele X é um argumento indeterminado. E tem algum paralelo de função indeterminada na lógica moderna? Hoje? Tem. É só você pensar em lógica de primeira ordem? É só pensar em lógica de segunda ordem. Quando você fala Alan tem uma propriedade P. P é uma função. Poderia fazer algum equivalente, vou colocar uma função indeterminada. Não, mas calma.
eu cometei um equívoco. P não é variável, para deixar claro. P é uma letra. Beleza? Ele é chamado de uma letra. Ah, Mas no caso, na não, lógica desculpa. de segunda ordem, Não, foi mal, eu me equivoquei. O que eu quis dizer é o seguinte. No caso do Frege, a função é todo o resto da expressão. No caso da nossa lógica de segunda ordem, o predicado é só a letra P. É o que a letra P denotaria, entendeu? Tô mostrando a distinção. Ou seja, para o Frege seria todo o resto da expressão que é permanente é a função. Enquanto na nossa lógica de segunda ordem é uma palavra. Tipo, azul é predicado, vermelho é predicado, esse tipo de coisa. entendi. Para Frege, no caso, a função ela é aquilo que não é o argumento, basicamente. Perfeito, perfeito. E argumento é tudo aquilo que não é a função, em contraste. Só para ver se eu entendi, por exemplo, a água é molhada. Qualquer coisa que eu trocar por água vai ficar só a função. A função é molhada, no caso. É molhada seria a função, não é isso? Não, calma. A água é molhada, certo? Primeira coisa, mais importante. A distinção entre argumento e função é você que escolhe. Você vai escolher nessa expressão algo que é fixo e algo que se altera. O que você vai escolher para ficar fixo? É molhada. Não, é molhada, você vai escolher para ficar fixo, entendeu? Não, sim, eu falei entendeu, mas eu tô perguntando, é isso que você quer que fique fixo? É isso que eu quero que fique fixo, é molhada. Então é função. A água, que não é fixa, que pode ser substituída por qualquer outra palavra, é argumento. Ok. Eu até hoje não entendo porque o povo não viridou nesse conceito. Eu acho um conceito deveras nominalista, velho, pra falar a verdade. Vamos aqui continuar. Total, Alan. Verdade, ele é o achei auge sobre do esse nome. nominalismo. Cara, diga aí. Quando ele falou sobre função e argumento, eu achei, assim, totalmente algo diferente, como se fosse uma relação de... me fugiu a palavra agora, mas é como se fosse algo mais uma relação com o mundo mesmo, assim, ele usar a linguagem para descrever um sentido, uma referência e tal, mas é algo mais linguístico mesmo, algo sintático mesmo. Eu gosto de sempre brincar com isso, imaginando quebra-cabeça, um bolo. O conteúdo conceitual é o quebra-cabeça todo montado. Tem lá, quebra-cabeça todo montado. Ou melhor, quebra-cabeça montado não. Imagina uma folha de papel completa com um desenho, toda preenchida com um desenho parecendo onde está o Wall-E, que é cheio de informação. Quem vai fazer o recorte do que é permanente e o que é alterável é você com a tesoura. Então, sei lá, você corta uma determinada região do papel e aí esse papel fica com um buraco. O restante do papel que ficar, que vai ser permanente, vai ser a função. E o argumento vai ser aquela parte que você recortou, mas você está deixando lá provisoriamente, porque, sei lá, você quer substituir aquela parte que você cortou por outro personagem qualquer, do Onde Está o Wall-E. Você quer trocar o gordo da piscina por uma ginasta olímpica, por exemplo. Aí essa parte é o argumento. Você escolher aquela regiãozinha do papel para cortar, você poderia ter cortado o papel em outras regiões ou em várias regiões ao mesmo tempo. Ô Alan, posso falar um certo empirismo aí, né? Por que seria um certo empirismo? Porque quando você falou dessa tomada de decisão, essa prática de você cortar o papel e decidir. Então, eu chamaria do nominalismo. Não, mas não no empirismo. Não, essa parte do nominalismo eu entendi. É só... Eu não acho que é um empirismo, porque o que vai definir esse critério não vai ser os sentidos.
Então, era Vai isso ser que eu só queria saber. Vai ser o quê, então? a sua criatividade. E é? É. Pelo menos eu leio o Frege assim, entendeu? Se alguém lê o Frege Entendi. como, Não, pronto. tipo, Não seria os eu, sentidos. não, no Frege da consografia não. Não. Ah, mas mais à frente ele vai dar uma mudada, né? Vai dar uma mudada. Vai dar uma mudada. Pronto, só para Porque entender. ele vai se deparar com alguns problemas da ordem da matemática que vai fazer com que ele faça escolhas metafísicas determinadas. Hum, Só que a consografia, do jeito que ela está escrita aqui, ela não tem esses problemas. Não são problemas da consografia. São problemas da consografia enquanto linguagem para, como pode dizer, formalizar aritmética. Ou seja, a partir do momento que ele se coloca isso como projeto de justificação e legitimação da metafísica, a matemática tem alguns problemas específicos que faz ele ontologizar esse arcabouço da consografia. legal. Beleza, pode seguir, fica à vontade. Obrigado. Tá. Se numa função, segundo Frege, entendemos que um sinal que até então considerado insubstituível é substituível em um ou em todos os lugares em que ocorre, então obtemos, por força dessa consideração, uma função que tem um novo argumento além daquele que tinha anteriormente. Por este meio, surgem as noções ou as funções de dois ou mais argumentos. Assim, por exemplo, a circunstância de que o hidrogênio é mais leve que o dióxido de carbono pode ser considerada como uma função de dois argumentos, hidrogênio e dióxido de carbono. E disso eu digo que Frege introduz a noção de função de dois ou mais argumentos nesta passagem. A maneira de introdução é deveras interessante. Ele parte da concepção de uma função em que se pega um dos seus sinais que antes era insubstituível e transforma-se em substituível, tornando assim argumento. Ou seja, podemos obter novas funções de mais lugares através de um procedimento recursivo, ou seja, um procedimento repetitivo em que consiste em usar o resultado do procedimento anterior para aplicar novamente o procedimento e assim por diante. Então, o que quer dizer é, você tem um conteúdo conceitual. Primeira distinção, argumento, função. Aí você consegue um argumento. Aí você pega a função e você destaca ela novamente. Argumento e função. Então, disso você resulta que agora você tem uma função de dois argumentos. Aí você pega essa outra função que você gerou. Aí você separa de novo argumento e função. Aí vira função de três argumentos. E assim por diante. Na mente do locutor, o sujeito da proposição é habitualmente o argumento principal. A seguir, em importância, é frequente se tomar o objeto. A linguagem corrente, podendo escolher entre formas ou entre palavras, como ativo, passivo, mais pesado, mais leve, dar, receber, é livre para permitir que apareça, segundo sua própria disposição, este ou aquele componente da proposição como argumento principal. Mas esta liberdade é limitada pela escassez das palavras. ênfase na palavra liberdade. Nessa passagem, Frege indica quais seriam as inclinações habituais de escolha de argumento.
eu coloquei em mim, né? Em um conteúdo na mente de um interlocutor. Nota-se que se interpreta esses termos em seu sentido gramatical. Primeiramente, sujeito e, segundamente, o objeto, direto ou indireto. Então, nessa passagem, Frege diz quais seriam as inclinações naturais que você teriam para se considerar algo como argumento. Então, geralmente, você toma algo como argumento, são os sujeitos ou os objetos. No caso, eu complementei, objeto direto e objeto direto. O que parece ser o caso mesmo. Os exemplos mesmo que ele escolheu nessas passagens anteriores e os exemplos que vocês estão pensando também, está selecionando esses termos. Por exemplo, não vi ninguém pegando como argumento um verbo. Também não vi ninguém pegando como argumento um adjetivo. Geralmente a gente escolhe ou o sujeito ou algum de seus objetos, seja ele indireto ou seja ele direto. Mas é uma atitude habitual na linguagem corrente, para deixar bem claro. Não é uma característica que tem que ser seguida na consografia. Pelo menos ele não coloca essa restrição, pelo que eu li. E aqui a gente está totalmente só na constituição. Agora vem os exemplos, que é a parte mais engraçada, que eu acho. Comentário ao parágrafo 10º. Novas observações. Por limitação tipográfica, se descreveu as notações conceituais que não se conseguiu reproduzir no presente texto. Então, vocês já estão acostumados do jeito que eu leio, então isso não vai ser um problema. Eu leio daquele jeito por causa desses problemas de limitações tipográficas. Parágrafo 10º. Para expressar uma função indeterminada de argumento alfa, basta encerrar alfa entre parênteses e prefixar essa expressão por uma letra. Por exemplo, φ de alfa. Ou φ, abre parênteses, alfa, fecha parênteses. Nesse parágrafo, Frege irá introduzir as notações de função e argumento. Ah, não me diga. Eu te disse. É exatamente isso que ele vai fazer. Não se preocupe. Do mesmo modo, psi, alfa, beta, significam uma função de dois argumentos, alfa e beta, também não determinada. Aqui, os lugares de alfa e beta nos parênteses representam os lugares ocupados por alfa e beta na função, independentemente de se alfa ou beta ocupa um ou mais lugares na função. Assim, psi de alfa, beta e psi de beta, alfa são, em geral, diferentes. Funções indeterminadas de vários argumentos são expressas de um modo similar. Então, vamos para a minha consideração. Talvez seja útil fornecer um exemplo para tal passagem. Imagine o seguinte conteúdo conceitual. A circunstância que Cirrus está dando um exemplo num documento. Tome Cirrus como argumento e está dando o exemplo no texto, a função. A notação estabelecida seria está dando o exemplo no documento, abre parênteses, Cirrus, fecha parênteses. O exemplo parece estranho, porque lembre-se que a notação que Frege está utilizando é para o caso de quando os argumentos e funções são indeterminados, o que não é o caso do exemplo, pois sabe-se tanto a função quanto o argumento. Mas se a gente rebatizar Cirrus por sigma e está dando o exemplo do documento por π, então, na notação descrita acima, pode ser reescrito substituindo os sinais anteriores pelos novos sinais estabelecidos como π sigma. Ainda no exemplo, ao se pegar a função está dando o exemplo no documento e decompô-la no argumento
documento e função está dando o exemplo nu, então pode-se notacionar isso como está dando o exemplo nu, cirrus, vírgula, documento. Lembre-se que já se obteve o argumento cirrus na primeira decomposição. Novamente, pode-se rebatizar cirrus por ômega, está dando o exemplo no por, acho que é rho, e documento por lambda. Então, pode-se reescrever a notação como rho, ômega, lambda. Percebe-se que é diferente dizer rho, ômega, lambda, ou está dando o exemplo no cirrus, documento, de dizer rho, lambda, ômega, ou está dando o exemplo no documento cirrus. Pois as duas primeiras notacionam a circunstância que cirrus está dando o exemplo no documento, enquanto as duas últimas notacionam a circunstância que o documento está dando o exemplo no cirrus. E aí o Freire continua. Pode-se ler barra de juízo e conteúdo φ de A, como A tem a propriedade φ. Pode-se traduzir barra de juízo e conteúdo psi de alfa beta, como beta está numa relação psi com alfa, ou beta é o resultado de uma aplicação do procedimento psi ao objeto alfa. Frege estabelece algumas traduções em linguagem natural das expressões escritas em sua contografia. Nos exemplos acima montados no comentário anterior, a saber, está dando o exemplo no documento cirrus e está dando o exemplo no cirrus documento, pode-se traduzir respectivamente como cirrus tem a propriedade de dar o exemplo no documento e cirrus está na relação de dar o exemplo com o documento. Ou o documento é o resultado de uma aplicação do procedimento de dar exemplo ao objeto cirrus. Vocês estão caladinhos, espero que esteja compreensível. Já que na expressão φ de alfa, o sinal φ ocorre em um dado lugar, e já que podemos concebê-lo como substituível por sinais como psi e qui, que expressariam, então, outras funções de argumento alfa, pode-se, assim, considerar φ de alfa como uma função do argumento φ. Isso mostra claramente que o conceito de função em análise, pelo qual, de modo geral, me orientei, é muito mais restrito do que o conceito de função aqui desenvolvido. Nestas passagens, Frege indica um aspecto único de sua notação. Lembrando do exemplo dos comentários anteriores, a saber, a circunstância que cirrus está dando o exemplo no documento, percebe-se que foi tomado cirrus como argumento, ou seja, parte substituível, e está dando o exemplo no documento como função, parte estável. Mas poderia ter assumido o contrário, ou seja, que na verdade cirrus como função e está dando o exemplo no documento como argumento. E, mais surpreendente ainda, numa expressão em que os sinais expressam uma multiplicidade de coisas como
φ de alfa, o estabelecimento de qual sinal é argumento e qual sinal é função é também de árbitro do usuário. Disso pode-se interpretar o seguinte: ao contrário do que se espera, ou seja, que os parênteses e as vírgulas constituíssem a notação de uma função, por exemplo, φ, aí tem os parênteses inclusos, ρ, aí tem os parênteses inclusos e a vírgula no meio, e que as letras que estivessem delimitadas pelos parênteses e separadas por vírgula seriam as notações para os argumentos. Na verdade, os parênteses e as vírgulas só são sinais de pontuação, no sentido que serviriam apenas para separar os sinais relevantes entre si para um determinado pensamento. Ou seja, mesmo na notação como φ e alfa, fica a critério do usuário escolher que sinal é estável, ou seja, função, e que sinal é substituível, ou seja, o argumento. Essa interpretação pode se tornar mais específica da seguinte forma: os parênteses marcam uma diferença de natureza entre os sinais que estão dentro e os que estão fora dele. Ou seja, se um for considerado função, o outro imediatamente tem que ser considerado argumento, e vice-versa. Já a vírgula marca a posição desses sinais. Por exemplo, na sentença ρ, alfa, beta, a vírgula separa a posição 1 da posição 2, pois, apesar das duas poderem ser substituíveis, essas substituições podem ocorrer de maneira independente entre si. Ou seja, você pode substituir a primeira por algo e substituir a segunda por algo completamente diferente da primeira. E aqui acaba os textos e os meus comentários. Pô, que Bacana. doideira essa no final aí, velho. Essa eu não esperava, não. Velho, diga aí, cara. Doideira da porra. Diga se não é uma coisa que quebra com Mas suas ficou bem conceitos da legal os lógica. exemplos, ficou massa. Isso aí. Pô, aí. Esses exemplos, cara, que eu dei. Entendeu, Alan? Eu fui induzido a entender, por exemplo, que ele substituiu hidrogênio por dióxido de carbono, porque ele justamente sabia disso, entendeu? Foi uma indução. Mas, assim, eu entendo que ele pode escolher como função o que ele quiser escolher como função e argumento que ele quiser escolher como argumento. Ele pode substituir as funções. Mas, assim, mesmo assim, eu fui levado a crer que ele substituiu por conveniência, porque ele sabia. Não, ele pegou o exemplo para partir de algo que a gente conhece, de fato. E só mais uma coisa, às vezes, algumas questões de lógica me deixam muito em dúvida, porque eu fico pensando o seguinte: pô, tem um conhecimento por trás disso aí. Como é que ele deduziu isso aqui se ele não tivesse um conhecimento por trás disso aqui? Às vezes eu tenho esse tipo de dúvida. Quando eu estava lendo o Mortari, ele começa trazendo uma questão lá de um rei que tem 3 filhas, e ele bota os brincos nela para elas adivinharem que tipo de brinco é. Mas só que eu comecei a fazer suposições de que certos conhecimentos acerca do problema ele não tinha passado para elas, mas eu tinha. Deixa eu melhorar a linguagem. Ele não tinha dado certos conhecimentos que depois veio à tona. É por isso que eu fico pensando às vezes. Há um certo conhecimento por trás de algumas afirmações e eu sou levado a concluir outras coisas, tá ligado? Sim. Isso acontece mesmo. Mas é sempre um exercício contínuo de tentar se livrar dos preconceitos. Porque o problema não é que o preconceito está errado. O problema é que o preconceito às vezes não faz você, de fato, entender uma mensagem mais clara do texto.
Eu tenho diversos preconceitos. Eu tenho preconceitos até dizer o talo. Mas quando eu fui ler o Punta mesmo, eu fui ler o Punta com 7 pedras na mão. Mas tem que ceder um pouco para entender a mensagem e depois tacar pedra mesmo. Depois que você entende, aí você queima no fogo do inferno, você taca pedra. Não é porque você entendeu o conteúdo que você vai isentar o texto, não. Aí depois que você entendeu, você taca pedra mesmo. Coloca vá de reto satanás, esse tipo de coisa. Eu não tô dizendo isso por você, não. Tô dizendo isso por mim, que eu tenho muitos preconceitos. Eu leio antes de ler o texto, tem muitos preconceitos mesmo, mas eu sempre tento ao máximo me livrar deles. E sempre, quando for fazer um link, tentar fazer um link a partir de um fato material do texto, que existem vários. Esses exemplos aqui que eu dei, eles são interessantes porque eles se aproximam muito com um tipo de notação de computação. A computação, ela eu esqueci o nome da linguagem, mas eu vejo isso, por exemplo, numa linguagem lambda, que ela tende a colocar entre parênteses 2 objetos qualquer, e isso aqui que está fora é considerado a função desses 2 objetos, que está interno desses parênteses. Ou seja, você está fazendo uma computação em que você está relacionando, por algum motivo estúpido, o conjunto de árvores da universidade com o conjunto de alunos. Porque você quer que cada árvore tenha um aluno cuidando. Então, aqui vai ter a função na computação cuidador de árvore. O primeiro vai ser o indivíduo que está associado àquela árvore. Então, seria Alan é cuidador da árvore A4. E isso é muito utilizado em banco de dados. Então, o que você tem de maneira explícita é somente a associação entre 2 objetos, e essa associação é dada por essa função aqui, que está fora do parênteses. E aí, quando você substitui essas palavras, que é o pi, o sigma, por de fato conteúdo, você percebe o quanto essa notação ainda é usada hoje em dia. Só que, claro, pelo menos eu não vejo se atribuindo a Frege essa notação. Mas o que eu acho interessante é que as justificativas que o Frege utilizou para criar a notação do jeito que ele cria, o povo torceu o nariz depois, e depois de anos reincorporaram naturalmente, sem saber que já tinha sido proposta antes. Quer saber? Pegue lá qualquer tipo caramba, de notação freguiana de um raciocínio completo e compare com um tablô semântico para você ver. A notação freguiana é o tablô deitado em 90 graus, pô. A gente usa aquela merda assim. O Frege, ele desenvolveu, antes do tablô, o negócio na horizontal, cara. Muito engraçado, pô. Ô, Alan, eu fiquei com a sensação, fiquei com a sensação não, dado a definição de Frege de função, eu estava tentando lembrar aqui qual foi como o Russell definiu função, porque o Russell ele assume uma postura em que ele defende a essência de universais, né? E quando ele fala de relações, ele fala de relações como algo fixo. Uhum. E no caso do Frege, parece que é sempre extrativo. Tipo, vai depender de como você está construindo aquilo ali, e é, de certa forma, arbitrário. Essa é uma distinção entre a filosofia da matemática do Russell e do Frege? Com certeza. Essa é uma distinção tão forte que um cara que está estudando Russell não consegue entender Frege e vice-versa. Por quê? Porque o Russell baseia boa parte das distinções lógicas deles em distinções metafísicas. Por exemplo, o Lauro estudava muito Russell. E ele introjetou, por isso que eu falei tanto desse negócio de preconceito, ele introjetou como se fosse uma verdade universal
em que indivíduos não podiam ser predicados. Ele introjetou, tipo, ele considerou algo normal. Ele considerou, tipo, que existia alguma regra transcendental em que você não poderia afirmar que algo. Não, desculpa, que algo não. Vou usar um exemplo que é mais absurdo. Que Mateus é Alain. Porque indivíduos concretos não podem ser predicados. Ele introjetou isso. Veja, não estou dizendo que isso é falso. Mas quando ele foi ler o Frege, ele interpretou o Frege a partir desse prisma. Aí eu cheguei e perguntei para ele: sim, mas onde você leu especificamente do Frege que é proibido que palavras que denotam indivíduos sejam usadas como predicados? Não tinha. Mas é isso. Então, isso na verdade foi uma coisa que eu fiquei olhando, que eu fiquei percebendo. Eita. Que foi para dizer? Desculpa, o seu cachorro começar a bater. Não, eu tava ouvindo a guerra dos cachorros aí. Não, foi uma coisa, uma distinção já, que quando você começou a desenvolver a noção de Fone Frege aí, eu lembrei do Russell, falei, nossa. Aí eu pensei até assim, a relação a função pro Frege é como se fosse uma ação relativa. Assim. Mas seria algo desse tipo, né? Pelo que eu entendo no Russell, pelo que eu li, é o seguinte: ele vai fazer a distinção entre indivíduo e predicado, e ele ainda vai fazer uma outra distinção que vai ser entre indivíduo e relações. E ele vai substancializar cada uma dessas noções. Então, o indivíduo como pode dizer, é real, o predicado é real e a relação é real. O indivíduo corresponde a indivíduos, desculpa falar isso. Os predicados correspondem a universais e relações correspondem a uma entidade diferenciada que não são nem predicados e nem indivíduos. É o argumento que você chamou de irredutibilidade da relação. O Russell foi um filósofo que se aprofundou muito acerca de frases do tipo A, R e B. Porque ele não acreditava, e isso já faz muito tempo, mas ele enfatizou esse aspecto, que as relações não poderiam ser reduzíveis à noção de predicado. Mas elas poderiam ser... Falou, Eduardo. Acho que já deu o tempo dele. Mas elas poderiam ser ambas ser reduzidas à noção de classe. Então, na verdade, em vez de noção de predicado, noção mais básica no Russell vai se tornar a classe. Enquanto a noção mais básica do Frege é argumento e função. Em Russell vai se tornar classes e indivíduos. De fato, ele sempre trabalha com essa noção de classe desde o início já. Mas ele dedica também, ele tem todo esse capítulo que ele dedica a relações, eu achei muito interessante. E ele enfatiza bastante a importância disso e tal. Não só para a filosofia matemática, mas para o pensamento em geral, compreender essa das relações. E aí me veio essa coisa na cabeça, até vou reler depois esse capítulo do Russell. Você está falando da introdução à filosofia da matemática do Russell, né? É. Agora, de fato, essa última passagem é de lascar, cara. Porque a gente pega, como a gente vê similaridades com o conceito de função na matemática, a gente importa. Só que aí ele pega e constrói esse parágrafo, mostrando que o conceito de função dele é mais lato do que da matemática. Por quê? Porque na expressão mesmo, naquela notação, ainda você pode optar por uma letra ser a função e outra letra ser o argumento. Essa aí foi foda. Esse parágrafo aí foi embaçado. Inesperado.
Não, e isso vai ter como característica importante que ele vai gerar uma lógica de segunda ordem que é fundada a partir de um esquema de primeira ordem. E é uma coisa extremamente doida, velho. Ele não tem uma distinção entre indivíduos e predicados. Então, o mesmo aparato que ele utiliza para lógica de primeira ordem está mesclado intrinsecamente com a lógica de segunda ordem. No sentido que eu não consigo nem dizer se a lógica dele de fato pode ser classificado como um ou outro. Ou se. Nesses termos mesmo. Vai desenvolver isso ainda na criptografia? Vai, pô, essa noção dele é principal. Porque quando ele faz isso, o que ele quer dizer para você é que a gente pode quantificar sobre sinais, como pode dizer, que na nossa lógica seria predicados, mas na lógica dele é argumento. Ou seja, na criptografia vai ter sentenças equivalentes a sentenças que só seriam de lógica de segunda ordem. Porque Frege não tem essa distinção entre variáveis que é indivíduos e variáveis que é predicado. Não, ele tem a distinção entre função e argumento. Se esse argumento for o que a gente analisa atualmente como predicado, vai corresponder ao que nós entendemos como um argumento de segunda ordem. Só que no Frege é a mesma, porque ele não tem essa distinção. Isso que fica mais louco ainda. Entendeu? Massa demais. Valeu mesmo, Alan, pela apresentação. Foi bem claro. Belezinha. Esclarecedor. De qualquer jeito, o texto está lá na pasta de estudos, na barra seminários. E também eu postei lá no grupo. Caso vocês queiram reler para fazer algum tipo de comentário, tá lá. Agora, funcionou essa dinâmica do jeito que foi feita? Parece que funcionou bem, né? Porque assim, deu para adiantar bastante daí, né? Bem mais conteúdo do que a gente tá conseguindo. Sim, pra E mim também, também. assim, ficou bem claro também. Eu acho que sim, eu acho que funciona bastante. Eu acho que só uma coisa que a gente vai ter é determinar para ser mais de 1 hora, porque eu acho que 1 hora é muito pouco. Assim, se a gente quiser mesmo debater, comentar e tudo mais. Acho que 1 hora é muito pouco mesmo. Então, assim, mas eu acho que funcionou. Funcionou, caralho. Ficou massa. Então, estava constantemente olhando a hora aqui. Então, o que eu fiz foi tentar ao máximo terminar minha exposição em 1 hora. Porque aí a conversa pode sair solta a depender dos comentários. Aí, tipo, o Eduardo teve que sair, ele viu a exposição completa, pelo menos. Se a internet cair no meio, né, Moisés? Mas eu acho que ficou bom. Eu acho que a dinâmica ficou boa. Assim, eu não sei se na reunião, naquele dia, vocês tomaram já como uma forma unânime até o fim do ano, ou que vai ficar assim até enquanto o grupo existir, ou se pelo menos vai ser só até essas aulas remotas continuarem, ficarem assim e tal. Eu não sei como é que foi decidido aí. Mas pelo menos hoje a dinâmica funcionou bem, assim. Achei que gerou do caramba, ficou massa. A gente não precisa impor, né? A gente só coloca que, por enquanto, está nessa nova dinâmica. Caso for preciso mudar, a gente faz uma nova reunião e estabelece novos critérios. Ou seja, até o momento que a gente não definir uma nova reunião para mudar a dinâmica do grupo, vai continuar a mesma. É importante essas mudanças acontecerem em reuniões mesmo. Falar assim, olha, bora debater o que vocês acham melhor. Continua assim, bora marcar uma reunião para tentar pensar outras possibilidades. Aí outra, isso aqui pode servir de modelos para vocês fazerem seus próprios seminários. São uma sugestão de seminário. Você pegar o texto, dividir ele. Eu preferi comentar o texto integralmente, mas vocês podem escolher determinadas passagens e comentar também. E fazer essa estrutura. Citação, comentário. Citação, comentário.
E isso também está numa estrutura de fichamento. Isso também, caso for feita sobre algum assunto determinado, isso é base para fazer um artigo. Então vocês podem, a depender do tempo, tentar emular esse tipo de apresentação. Ah, sim, então, esse tipo aí de fichamento que eu tava em mente, algo desse tipo, assim, sabe? Mas não que pegaria todo o capítulo só integral, mas pontos que você entende como principal, mas aí deixar sempre comentários, colocar na íntegra e fazer comentário. Eu acho que fica mais completo, acho o fichamento, mas, enfim. E tá lá, vocês podem fazer o comentário em cima do meu comentário, aí vai ser muito engraçado. Eu cometo segunda ordem. Não. Beleza, eu vou Belezinha. nessa também, pessoal. Valeu, Alan. Valeu, pessoal. Boa Tranquilo, noite pra gente. todo mundo. Valeu. Obrigadão. Obrigadão. Até a próxima. Valeu, Oswaldo. Valeu aí, pessoal. Até mais. E aí, Emerson? É agora que a gente se resolve? É agora. Beleza, o que você quer saber? Então, cara, é pra compartilhar a tela. Epa, calma.